Olá pessoal, boa tarde, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus, como que vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de João um pouquinho mais cedo, porque hoje nós temos uma live muito abençoada, um tempo precioso que o Papai do Céu preparou para nós, onde nós vamos falar sobre o tema Me Feri na Igreja e Agora. E nós vamos receber uma convidada muito especial, que é a missionária Jéssica Lohane, para nós estarmos batendo um super papo sobre esse assunto, que é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Hoje, às 20 horas, aqui no Instagram. E nós vamos então dar sequência na nossa leitura do Evangelho de João, a partir do capítulo 12, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, nós te adoramos e te exaltamos. Glorificamos o teu santo nome, porque de fato o Senhor é digno de toda a honra, glória e adoração. Abre a nossa mente e o nosso entendimento para receber a tua boa palavra. Fale conosco no profundo do nosso ser. Nos enche, Pai, com a tua soberania, com a tua sabedoria, com a tua inteligência. Nos dê discernimento pelo poder do sangue de Jesus e nos ensina a estar no centro da sua vontade para nós. Nos ensina a ter desejo dentro do nosso coração, de termos um tempo de qualidade com o Senhor diariamente. Que a tua palavra seja o nosso alimento, que a tua palavra seja o nosso combustível, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nós e através de nós, e que o Senhor faça a tua vontade nas nossas vidas, na nossa nação, no nosso estado, nos nossos bairros, nas nossas ruas, dentro das nossas casas, que o Senhor nos alinhe ao Senhor e à sua vontade para nós. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro estava, a quem ele tinha ressuscitado de dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. O plano para matar Lázaro. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado de dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou de dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada.
Eis que o mundo vai atrás dele. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia uns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus fala da sua morte. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto você tem a luz, creia na luz, para que se tornem filhos da luz. A incredulidade dos judeus. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O resumo do ensino de Jesus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir a minha palavra e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Jesus lava os pés dos discípulos, capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima
e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo a sua vestimenta e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. O traidor é indicado. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: Compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. O novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês não vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Jesus, o caminho para o Pai. Capítulo 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz: Mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. A videira e os ramos. Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará,
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não é, e nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Isso, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Odiados pelo mundo. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com que vocês, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa leitura. Que Deus abençoe vocês assim ricamente, poderosamente. E mais uma vez eu quero deixar aí o convite para que vocês participem da live às 20 horas hoje conosco. É um tema muito interessante, uma abordagem bem incrível, bem rica e bem simples que nós vamos fazer desse assunto. E eu acredito que existe um propósito em Deus para que Ele pudesse colocar esse desejo de fazer essa live nos nossos corações. Nós bem sabemos que Jesus Cristo está voltando e nós precisamos caminhar em unidade. Nós que somos a igreja, nós que somos aqueles que chamamos pelo nome de Deus, nós precisamos ser um, assim como Deus é um com Jesus e com o Espírito Santo, para que juntos nós possamos ser uma família espiritual forte, para que nós possamos então ir e fazer discípulos, né? Porque se nós não nos amarmos, como que as pessoas vão crer nesse grandioso amor que é Deus, que é Jesus e que é o Espírito Santo? Paizinho, muito obrigada por esse momento abençoado. Que o Senhor gere em nós verdadeiramente fome e sede por Ti, por Te conhecer. Fome e sede pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça os braços cansados. Que o Senhor venha trazer refrigério para a alma aflita. Alabassou, ele calabassi de canterebassou. Urilimini calamanaiesai de canterebaixou de coiamanabalasiri liminicoi, irelebe bararai, xereresiri limini calamanaiesai. Que o Senhor entre em cada lar, Pai. Que o Senhor traga paz genuína e alegria verdadeira. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de atuar nas casas, nas famílias. Restaure as famílias, restaure os casamentos pelo poder do sangue de Jesus.
Que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com libertação, com purificação, com convencimento, que haja salvação, que haja arrependimento, quebrantamento, que haja um verdadeiro avivamento em nome de Jesus a começar em nós. Que haja um conserto em nós que chamamos pelo teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E até amanhã, onde nós vamos dar sequência nessa leitura do Evangelho de João. E provavelmente nós vamos finalizar a leitura do Evangelho de João amanhã, para a glória de Deus. Beijo e nós aguardamos você hoje às 20 horas aqui no Instagram.